Vale retro Satanas. Pelo sinal da Santa Cruz, dá-nos Deus, nosso Senhor, os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reverendíssimo Padre Ednei, caríssimos irmãos, hoje abrimos solenemente o santo tempo da Quaresma, já tendo aberto o tempo das suas penitências na quarta-feira de cinzas. Hoje celebramos o início solene desse tempo quaresmal, exatamente com esse tema central da liturgia hoje: retira-te, Satanás. Celebrando hoje o primeiro domingo da Quaresma, a Igreja nos convida ao combate. São Paulo nos ajuda quando escreve aos Coríntios, nos advertindo que nós não podemos exceder esse tempo favorável em vão. Pelo contrário, precisamos aproveitar esse tempo sagrado para dar frutos a nosso Senhor, para progredir no caminho da virtude, para traduzir em obras a fé que nós professamos todos os dias na Santa Missa, quando rezamos o Credo. Esse é o tempo favorável que a Igreja nos propicia todos os anos. Depois de em outros tempos termos sido tentados, termos caído tantas vezes, a Igreja chama os seus filhos para um tempo sagrado da Quaresma, pegar as armas do combate e lutar corajosamente, virilmente, com toda a força e esforço possível, humano, para que Deus nos auxilie na hora da nossa fraqueza e assim vençamos os nossos inimigos. Como já falei na quarta-feira de cinza, esses nossos inimigos são de duas espécies: os inimigos interiores e os inimigos exteriores. Dentro de nós, as nossas paixões desordenadas. Poderíamos enumerar uma lista quase infinita: gula, fofoca, o prazer, a preguiça, as tentações e más inclinações para os pecados da carne, e assim tantos outros. E do lado de fora, o nosso inimigo, o nosso grande inimigo, o demônio, que embora não possa acessar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, pode, no entanto, do lado de fora, pela observação, como um anjo que ele é, pela observação descobrir quais são esses nossos apetites, e do lado de fora oferecer o objeto próprio das nossas paixões. É o que nós chamamos basicamente de tentação. Por isso, tempo favorável de conversão, tempo favorável de salvação, é esse tempo que iniciamos hoje com a Santa Quaresma. Todos nós devemos nos armar com as virtudes humanas, mas sobretudo com as virtudes sobrenaturais, aquelas virtudes que Deus nos concede para nosso auxílio. Todos nós devemos ter grande gosto esses dias, especialmente naquilo que respeita ao corpo, especialmente para a guarda da castidade. A Igreja nos convida à mortificação do corpo, especialmente na alimentação. Por isso, se no passado os nossos pais e avós se acostumaram a praticar grandes penitências, infelizmente a nossa geração, tão fragilizada, tão acostumada a dispensas, tão acostumada a comodidades, sendo incapaz de cumprir as penitências do passado, a Igreja pede que ao menos façam o básico do que diz respeito à penitência, à mortificação: jejum e abstinência na quarta-feira de cinza, jejum e abstinência na sexta-feira santa. E nesses dias, entre um dia de jejum e o outro, quarta-feira de cinzas e a sexta-feira santa, se entregar à meditação da paixão de Jesus, observar mais fielmente a abstinência de carne nas sextas-feiras, pensar mais sobre os próprios pecados, para descobrir em si quais são as causas, as pessoas, os objetos, os lugares, enfim, as circunstâncias de pecado que normalmente nos fazem pecar, nos fazem cair, para combater com maior êxito esses nossos inimigos. Hoje, de modo muito particular, no tracto, depois do gradual, nós ouvimos o Salmo 91, o Salmo que fala da proteção de Deus. A Igreja, com isso, não quer dizer só que nós devemos empregar as armas para combater como se fôssemos soldados solitários, não. Pelo contrário, ao tomar as armas para o combate nesse tempo da Quaresma, a Igreja nos lembra que nós temos a proteção de Deus. Nós não estamos lutando sozinhos,
Pelo contrário, o evangelho de hoje é exatamente nos mostrando o exemplo do nosso chefe, do nosso capitão nessa luta, que é Jesus Cristo. E ele lutou não foi só como Deus, porque ele lutou enquanto homem também. Jesus é o verbo divino, mas é o verbo divino encarnado, revestido da nossa carne, que tomou para si um corpo, uma alma, portanto sujeito à sede, à fome, ao frio, ao calor e a tantos outros perigos. Durante 40 dias, nosso Senhor no deserto lutou contra o demônio, porque o demônio queria provar aquele homem para saber se de fato ele era o Messias esperado ou apenas um grande santo, um grande profeta, um grande homem de Deus. Do contrário, não faria sentido as tentações do demônio no dia de hoje, no evangelho de hoje, a nosso Senhor. Tentar Deus com comida, tentar Deus com poder, tentar Deus com glória, com bens materiais, seria loucura. O demônio é inteligente, ele não faria isso se soubesse com certeza que Jesus era Deus. Mas como ele tinha dúvidas, fez com Jesus o que ele costuma fazer conosco, desde o princípio. O pecado dos nossos pais foi justamente pelos bens desse mundo. A grande penitência, a grande prova que Deus deu aos nossos pais no jardim, no paraíso terrestre, foi uma penitência de abstinência. Não comerás do fruto desta árvore. Não tendo obedecido um preceito tão simples, Adão caiu e levou consigo todos os seus filhos, todos nós. Por isso a igreja dá tanto valor à abstinência, dá tanto valor ao jejum, porque é justamente a virtude contrária ao pecado original, é justamente a virtude contrária àquilo que fez toda a humanidade cair, da graça divina à desgraça humana. Por isso, a igreja nos convida durante 40 dias a reparar de modo pessoal a queda de Adão em cada um de seus filhos, porque o pecado original em nós já foi perdoado pelo batismo, mas fica em nós as consequências, que é justamente essa inclinação ao mal, a busca do prazer, da comodidade, daquilo que as nossas paixões apetecem, especialmente as mais desordenadas. Nosso Senhor, no Evangelho, deixa-se ser tentado. Nós ouvimos hoje no Evangelho a última tentação de Jesus, mas o Evangelho começa dizendo: depois de 40 dias sem comer e sem beber, Jesus teve fome. Então devemos imaginar que durante 40 dias também o demônio tentou nosso Senhor. Ora, se ele ousou tentar o Filho de Deus, quanto mais a nós. E só aqui nós já devemos calar a nossa boca quando tantas vezes queremos questionar a Deus o porquê do nosso sofrimento. E por que não? Se o próprio Filho de Deus sofreu, por que Deus nos deixa à mercê da tentação, sabendo que somos fracos? Porque Ele deu o seu próprio Filho enquanto homem para sofrer, para ser provado e para nos mostrar que é possível ser tentado e vencer o demônio. É claro, se nós imitarmos a nosso Senhor. O demônio apresenta a nosso Senhor aquilo que ele está precisando, a solução. Depois de 40 dias sem comer e sem beber, o demônio diz uma coisa muito simples: está com fome? Então transforma essas pedras em pães. Qual era o pecado em Jesus fazer isso? Nenhum. Ele poderia, tinha o poder de fazer isso, mas não quis, porque sabia ele, sendo o verbo divino, que o único alimento do homem não é o pão. O alimento mais excelente do homem, ou da parte mais excelente do homem, que é a alma, é a palavra divina, é aquilo que sai da boca de Deus. O demônio deu também a Jesus uma solução muito boa. Jesus veio para ser introduzido na humanidade e se apresentar como o Messias, o Salvador. Então o demônio lhe dá uma solução ótima, humanamente falando. Levou ele até a parte mais alta do templo, e o templo era o lugar mais visitado. Imagina-se ali, embaixo no templo, uma multidão de fiéis de todos os lugares,
judeus e homens piedosos, todo mundo conhecido. E Jesus, se ele lá de cima obedecesse o demônio, aceitasse aquela sugestão maligna, que parecia tão boa, de se jogar, sabendo que Deus havia dado ordem aos seus anjos de ampará-lo para não deixar que ele ferisse sequer o seu pé em alguma pedra, já pensou a entrada mais triunfal do que essa? Todos acreditariam em Jesus, que ele é Deus, que ele é Filho de Deus. Mas Jesus não veio para esse espetáculo, e ele já nos provou isso desde o seu nascimento, quando nasceu não em berço de ouro, mas numa manjedoura, no prato dos animais. Depois o demônio também tenta Nosso Senhor com os bens do mundo, não sabendo ele que estava diante do Rei dos Reis, do Criador de todas as coisas. Ele, que é o príncipe desse mundo, o demônio, quer comprar a adoração de Jesus com os reinos e os bens da terra. Vade retro Satanas. Retira-te, Satanás, é a resposta de Nosso Senhor. Porque não há bem nenhum nesse mundo, por mais simples que seja, por mais excelente que seja, por mais dourado e precioso que seja, que vale o reino do céu. O homem foi criado não para esse mundo, caríssimos irmãos. Todos nós estamos aqui de passagem. E essa nossa passagem dura mais ou menos, mas vai parar, vai terminar, vai encerrar um dia. Porque, como diz São Paulo, nós não somos deste mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos aqui embaixo. Nós somos cidadãos do céu. É para lá que nós nos encaminhamos, e para lá nós não levamos uma moeda sequer, não levamos fama, não levamos bens, carro, joias, celulares, não levamos banco, não levamos cofre. Só que nós levamos é uma veste que vai se consumir conosco na sepultura e vai ser reduzida a pó, como bem nos lembrou a igreja na quarta-feira de cinzas. Se nós trocarmos a Deus eterno e todo-poderoso pelos bens deste mundo, nós venderemos Deus como Judas fez com Jesus. Estaremos trocando, vendendo a Deus por algumas moedas que sequer ele pôde desfrutar depois, porque caindo em si, em vez de se arrepender, entregou-se ao remorso, à loucura e se enforcou. Por isso, caríssimos irmãos, não nos encantemos com este mundo, nem com as propostas do demônio. Cuidado com a beleza, cuidado com a comodidade. O próprio demônio já foi um anjo. Não pode nos enganar só por sua beleza e inteligência. Ele é nosso inimigo, e é contra ele que devemos lutar em todos esses dias. As tentações que o demônio fez com nosso Senhor, na maior cara de pau, são as mesmas que ele faz conosco, todo santo dia. Cada um de nós, em grau maior ou menor, somos tentados do mesmo jeito que ele fez com Adão e Eva, do mesmo jeito que ele fez com nosso Senhor no dia de hoje. A cada um de nós o demônio oferece a facilidade. No nosso Brasil, então, oferece o jeitinho brasileiro para tudo, para sonegar impostos, para passar a perna no outro, desde que eu tire algum proveito disso. Oferece com facilidade pão, prazer, poder, bens, mas não nos diz o quanto isso irá custar no final. Porque a sua ideia, o seu desejo, o seu plano sempre foi nos enganar. O grande ódio que o demônio tem pelo homem é porque o demônio pecou uma única vez, e para ele, imediatamente Deus criou um inferno eterno. Por isso, no jardim do Éden, tentou o demônio fazer a mesma coisa com o homem, para que ele caísse imediatamente no inferno. Quebrou a cara, porque Deus, embora ofendido extremamente, deu ao homem uma segunda chance pela penitência, como fez Adão e Eva. E depois, com a condenação, ainda prometeu um Salvador no futuro, Jesus. Esse é o grande motivo do ódio do demônio por cada um de nós. Pecamos, e algumas vezes terrivelmente, mas Deus, em seu amor, sempre nos dá uma chance.
Sempre, entre aspas, muitas aspas. Porque esse sempre para nós é ao longo da vida, mas a nossa vida teve um começo e a nossa vida terá um fim. E vai chegar um momento em que a misericórdia divina, depois de ter nos dado tantas chances, tanto tempo para a conversão, para alcançarmos a santidade, para vivermos unidos a Ele, um dia nosso Senhor terá que agir como juiz, e não apenas como amigo e como benfeitor. No Advento, nós falamos algumas vezes que Deus já veio no passado, na sua encarnação, como um manso cordeiro. O próprio São João apontou ele como o cordeiro que tira o pecado desse mundo. Mas um dia ele virá como juiz. E não pense que ele virá como juiz porque ele é terrível simplesmente, ou porque ele tem sede de sangue. Pelo contrário, ele derramou todo o seu sangue por cada um de nós. E entre uma vinda, a encarnação, e outra, o juízo final, quantas quaresmas ele nos dá, ou já nos deu até hoje, para fazermos penitência pelos nossos pecados. Quantas vezes fizemos confissões, propósitos, juramos, choramos, dizendo, eu não vou mais pecar, mas logo depois pecamos. Quem é injusto então? Deus ou nós? Quem é que está sendo mentiroso? Deus ou nós? Precisamos, caríssimos irmãos, aproveitar o tempo que Deus nos dá, especialmente na Santa Quaresma, para fazer penitência. E não é porque a igreja é uma igreja triste, uma igreja da dor, do sofrimento, não é isso. É porque ela sabe por experiência, pela vida do próprio Senhor, que depois da cruz virá a ressurreição, virá a glória, a recompensa. O que a igreja quer, o que nosso Senhor quer, não é a nossa morte, não é uma vida pesarosa. Pelo contrário, Ele quer que durante esta vida passageira aceitemos sofrer algo breve, que nos cause incômodo, algum sofrimento, mas que é breve, porque a outra vida que virá terá começo, mas nunca mais terá fim. É a vida eterna. Onde é melhor sofrer? Aqui, nessa vida, ou na outra? É melhor nos esforçarmos para imitar nosso Senhor aqui, ou depois nos assemelharmos aos condenados na outra? É melhor aqui imitar Jesus, dizendo não à tentação, ou devemos aproveitar as sugestões do maligno e depois aceitar pagar o alto preço? Caríssimos irmãos, ouçamos com atenção a advertência de São Paulo. Este é o tempo favorável. Nós estamos agora nos dias da salvação. Não desperdiçamos esse tempo sagrado. Imitemos a nosso Senhor, façamos com Ele um pacto de amor, que devemos passar essa quaresma na sua perfeita imitação, combatendo todos os dias o demônio, com a esperança firme de um dia com Ele reinarmos no paraíso. Assim como os anjos depois da tentação vieram servir a nosso Senhor, que o nosso anjo da guarda nos ajude a resistirmos às sugestões malignas, para que depois estejamos presentes na mesa do banquete celestial. Esse é o desejo da igreja, fazer com que seus filhos desse mundo passem a outra vida, privando-se do alimento natural neste mundo, possam um dia aproveitar, degustar, se deliciar com o manjar eterno no paraíso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.